é o quê? Não é o que o professor Jorge está falando, ou o que alguém está falando. É aqui o que a Bíblia está mostrando para nós, o que Deus está falando a nós. E nós falamos que ela é toda inspirada. Não tem nada que não seja inspirado, escrito por homens simplesmente. Por homens inspirados por Deus. Então, nós vamos ver o que Deus está falando para nós dessa grande esperança. E aí, nós vamos, antes de começar, nós vamos fazer uma oração, como nós fizemos semana passada, a Valentina fez. E hoje a Doris vai fazer para nós uma oração para... acertando aqui a coisa aqui para ela poder estar falando com vocês. Boa noite a todos. Então, vamos orar? Fechem seus olhos, por favor. Grandioso e amado Deus, nossa gratidão por seu grande amor por cada um de nós. Nossa gratidão por sua proteção. Nossa gratidão porque o Senhor é bom o tempo todo. Neste momento, queremos pedir a presença do Espírito Santo com cada um de nós aqui neste estudo. Que nossas mentes possam se abrir e possam entender o que o Senhor tem para nós hoje. E abençoe o Jorge grandemente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então assim, se tiver perguntas, no fim a gente vai ter um espacinho ali para fazer algumas perguntas, tá? E não tenho medo, pode perguntar mesmo. Quem vai responder mesmo é o Jorge hoje. Não, então, aqui está bem dividido, assim, Elevon. As perguntas fáceis eu respondo, as difíceis tu responde. Tá bom. Jorge, contigo aí, então. Vai lá. Eu vou iniciar o meu compartilhamento da tela. Vou pedir para aqueles que nos assistem fechar os microfones, que às vezes o pessoal tem um cachorro latindo, uma moto passando. Vamos fechar os microfones. Tá vendo aí, Elevon? O pessoal tá vendo a tela? Estão me ouvindo bem? Bom, então, o assunto que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa nossa proposta de estudar a questão da espiritualidade nesse momento difícil que nós estamos passando, nós vamos agora ver a solução que nós encontramos na Bíblia para todos os problemas do ser humano, e não apenas o problema da pandemia, que é o que está nos afetando atualmente, mas aos problemas que o mundo passa desde que nós vivemos nessa situação em que o mundo caiu no mal, né, fruto da desobediência, e nós vivemos hoje, então, num mundo cheio de problemas. E a Bíblia, ela nos dá, então, uma resposta para todos os problemas do ser humano. E o título ali eu coloquei A Grande Esperança, o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Cristo. Eu costumo dizer, quando a gente trata desse assunto de Bíblia, às vezes o pessoal fica com o pé um pouco atrás dessa questão, porque acha assim, a Bíblia... o que eu costumo dizer é o seguinte, quando se fala de religião, muitos dizem assim, não, Bíblia, religião não se discute. Em parte isso pode ser verdade, mas eu costumo dizer assim, muitas vezes os assuntos que a própria Bíblia nos mostra, eles são bastante objetivos. E basta você sentar na frente do texto e ler sem os preconceitos, que o texto vai dizer aquilo que qualquer um vai entender. A Bíblia, às vezes, tem alguns pontos mais difíceis de entender, mas não é o caso do assunto de hoje, que é um dos assuntos mais espalhados na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, por incrível que pareça. E emendando um pouco naquele ponto de que foi comentado na semana passada, da veracidade do texto bíblico, é em cima desse assunto que nós vamos dar partida no assunto de hoje. Veja só, o título é o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda. Veja que está bem escrito ali, segunda vinda. A segunda vinda é uma promessa feita por Jesus, está amplamente distribuída no Novo Testamento. Mas veja só, como é que alguém promete que vai vir novamente, ou quando alguém faz algum tipo de promessa,
é sempre importante nós verificar a credibilidade da pessoa que está fazendo uma promessa. Com a nossa vida particular é assim, alguém fez uma promessa de que vai te devolver o dinheiro aquele no dia tal. Você vai ficar esperando. Se a pessoa é uma pessoa de credibilidade, você fica tranquilo. Se o cara não é de credibilidade, você já fica, vai me enrolar de novo. E é assim mais ou menos que a gente faz na nossa vida prática do dia a dia. No ponto de vista aqui, quando se fala da segunda vinda de Cristo, eu selecionei alguns textos que foram escritos por profetas de Deus no Antigo Testamento, que falavam da primeira vinda. E a ligação que eu quero fazer é assim, se nós temos uma série de promessas da primeira vinda, e hoje já nós estamos há 2000 anos desses acontecimentos, nós podemos olhar para trás e ver que todos esses textos aqui, que eu vou comentar rapidamente, eles se cumpriram à risca. Nós podemos ver que a pessoa que fez a promessa, ela tem credibilidade de que aquilo que ele prometeu para o futuro, sempre quando uma coisa é prometida para o futuro, depende da credibilidade. Nós podemos ter segurança de que elas vão se cumprir. Então, veja ali, ó. A primeira vinda de Cristo esteve baseada numa série de predições proféticas descritas no Antigo Testamento. Entre elas, eu selecionei aqui 15, certo? Existe na teologia um consenso que existem em torno de 70 no Antigo Testamento, que são promessas da vinda do Salvador, que era o Messias. Veja ali, a primeira, o Messias nasceria em Belém. O profeta Miqueias escreveu. Todos esses nomes entre parênteses aqui são de profetas, certo? Profetas, que são autores de textos do Antigo Testamento, e salmos ali são uma coletânea de hinos também que se utilizava lá no judaísmo. Então, veja, a primeira aqui, ó, o Messias nasceria em Belém. Lá no Evangelho de Mateus, e nos Evangelhos é confirmado que Jesus nasceu em Belém. Nasceria de uma virgem. Seria levado ao Egito, ali naquela situação, logo quando Jesus ainda era pequeno, foi levado para o Egito, para fugir ali da perseguição do Herodes. Teria um precursor, que no caso foi o João Batista. Foi previsto aqui nos profetas com séculos de antecedência. Pregaria as boas novas. O Messias seria um pregador de grande sucesso, e é o que foi, como Jesus acaba sendo hoje ainda, inclusive escritores não cristãos acabam se referindo à oratória de Jesus. Está previsto aqui em Isaías, no capítulo 61. Ele falaria por parábolas, que era um método comum de ensino por analogia, que se usa ainda hoje em qualquer sala de aula, se usa analogias. Jesus usava parábolas, levantando questões do dia a dia das pessoas, que faziam com que as pessoas mais simples entendessem a sua mensagem. O 7, seria traído por um amigo, no Salmo 41. O 8, vendido por 30 moedas de prata. Veja só que isso aqui é muito impressionante, porque é um detalhezinho da vida do Messias, da vida de Cristo, que ele seria vendido por um amigo aqui em cima, ó, vendido por 30 moedas de prata. Teria suas mãos e pés perfurados. Isso foi previsto aqui no Salmo 22 e aqui um pouco mais para baixo, aqui no 14, seria traspassado e lamentado. Veja, que isso aqui, a gente olhando assim para trás, acha, alguém aqui preveu que o Messias seria transpassado, mas vejam que essa previsão, ela foi escrita em torno de 800 anos antes dos romanos começarem a utilizar a crucificação como pena de morte. Então, veja que isso não é uma coisa assim que foi escrito de hoje para amanhã. É algo com séculos de antecedência, que viria um personagem que cumpriria todos essas predições aqui. Lhe dariam vinagre para beber. Ora, isso não é uma coisa que se dá para qualquer um, né? Então, veja, também é um detalhezinho que acabou se cumprindo. Dividiriam as suas vestes por sorteio. Também aconteceu ali no pé da cruz, quando os soldados ali sortearam a túnica de Jesus. Sofreria para salvar os outros, que é um texto muito importante aqui do livro de Isaías, no capítulo 53, quando ele tem ali a descrição de que Jesus seria, então, aquele que morreria no lugar dos pecadores. O 14 seria transpassado, e o 15
o período do seu ministério foi predito com aproximadamente 500 anos de antecedência. É uma profecia de Daniel, capítulo 9, ali, que trata, então, de o ano em que Jesus iniciaria o seu ministério, que seria o ano do seu batismo. Veja aqui, ó, isso aqui é um ponto importante. Ó, quando se fala de 500 anos de antecedência, é como se alguém escrevesse lá na época do descobrimento do Brasil algo que aconteceu ali há poucos dias atrás, do nosso tempo de hoje. Então, não é uma coisa que depende de um chute humano, que é possível fazer uma predição com séculos de antecedência. Então, todas essas profecias aqui, eu costumo dizer o seguinte: a vida de Jesus é que nem a tampa da caixa de um quebra-cabeça. Quando você vai montar o quebra-cabeça, tem a tampa da caixa. A tampa da caixa tem a figura. A vida de Jesus é a figura completa. Essas predições aqui são as pecinhas. Então, vejam, todas essas profecias se cumpriram com precisão na vida de Jesus de Nazaré. Este Jesus de Nazaré prometeu que voltaria. É aí o ponto. A credibilidade daquele que está fazendo a promessa, ela é mais do que comprovada, que Jesus tem a credibilidade para fazer uma promessa de um evento que acontecerá no futuro. Agora eu quero entrar numa série de 10 slides ali, bem gráficos como esse, que vão falar sobre a volta de Jesus. Eu volto àquele argumento que eu fiz no começo. Quando se discute religião, tem aquela ideia assim, não, cada um entende de um jeito. Não, mas não precisa entender de um jeito se você tem um texto que diz claramente como vão ser as coisas. E é o caso da volta de Jesus. A doutrina da volta de Jesus, ela é claramente exposta na Bíblia. Vejam, existem 300 promessas, ali arredondado, esse número, né, da volta de Jesus só no Novo Testamento. Isso está espalhado nos mais diferentes escritores, e eles, em um momento ou outro, na sua explicação, na sua carta, no seu relato, apelam para, olha, Jesus vai voltar. Esse Jesus que vocês viram aí vai voltar. Aqui eu tenho uma selecionada aqui da carta aos Hebreus, que é um texto do Novo Testamento. Veja o que diz ali. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, falando da sua vida e morte aqui, aparecerá segunda vez, sem pecado, para os que o aguardam para a salvação. Então, essa é uma das muitas vezes em que essa promessa está descrita. A promessa mais famosa do Novo Testamento sobre a volta de Jesus é o texto do Evangelho de João. E diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Esse muitas moradas aqui é um termo que pode ser traduzido também como se fosse uma casa com muitos quartos. Então é uma promessa assim que todos têm espaço na casa do pai, né? E se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Se vocês encontram em nas suas Bíblias ali no Evangelho de João, no capítulo 14. Essa ilustração aqui do lado do texto, ela é bastante ilustrativa, ela é bastante realista com as descrições que nós temos na Bíblia sobre a volta de Jesus. Nós vemos pessoas aqui na terra esperando e Jesus aparecendo nas nuvens do céu, rodeado por uma hoste incontável de anjos ali. E é assim que nós encontramos a descrição da volta de Jesus. Aí agora algumas características. Um ponto importante aqui. A sua vinda será visível. Vejam, visível quer dizer que não é secreto, não é os indivíduos sumindo, ou Jesus apareceu lá, não sei aonde, e aí tem que noticiar na televisão que apareceu um fulano. Veja, o texto de Mateus ali. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra. Veja que aqui não é exceção.
se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, como naquele desenho do slide passado. Então, esse é um ponto importante. Vejam que como... eu quero voltar àquele assunto da tampa da caixa, tá? A vida de Jesus de Nazaré é a tampa da caixa, é onde é que nós temos a figura completa do ministério do Messias. Agora, nós estamos fazendo um processo contrário. Agora, nós estamos apresentando as pecinhas. E nós só vamos ter o quadro completo quando nós temos todas as pecinhas. Então, a volta de Jesus prometida nos Evangelhos e no Novo Testamento, ela só será completa, ou a volta verdadeira de Jesus, vamos dizer assim, só será completa. Depois vocês vão entender por que eu falei da verdadeira. Quando a volta de Jesus ela estiver montada com todas essas características, não pode faltar nenhuma. Então, veja, ela será visível, Jesus virá com todos os seus anjos, veja ali, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, veja que não será uma coisa pouca, vai ser um grande acontecimento, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, mais uma característica aí com os anjos. Aqui uma questão teológica, né? Jesus dará a cada pessoa a sua recompensa. Vamos dizer assim que esse slide, esse texto que fundamenta essa frase, é o para que Jesus virá. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, isso nós já vimos em outros textos ali, né? E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. É o momento, então, vamos dizer assim, em que Deus vai recompensar cada um conforme as suas obras. A volta de Jesus será audível. Esse texto, ali embaixo, entre parênteses, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse Tessalonicenses é o povo que vivia na Tessalônica. E vale a pena a gente ler em casa, com calma, vocês podem ler aí nos inúmeros meios de ler a Bíblia, aí no celular, na Bíblia mesmo, esse texto completo. 1 Tessalonicenses 4:16, leiam todo o trecho, vale muito a pena ler esse texto, porque ele é muito esclarecedor sobre o assunto da volta de Jesus. Veja o que diz ali. Ó. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa passagem, ela nos dá várias informações. Será audível, novamente, derruba aquela ideia do secreto ou algo do tipo. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, esse trecho é muito esclarecedor. Ele diz que Jesus virá da maneira como aparece nesse desenho, assim, ela será visível, será audível, ele aparecerá para todos, não será só para um ou para outro, não será secreto, haverá um evento extraordinário que é a ressurreição dos salvos, daqueles que morreram, que aceitaram Jesus como seu Salvador, eles ressuscitarão. Dentro desse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, em que nós perdemos amigos e familiares, o texto bíblico mais consolador que nós temos é esse, na minha opinião, porque os mortos em Cristo ressuscitarão na ocasião da volta de Jesus. A morte não é o fim de tudo, como infelizmente muitos acreditam. A volta de Jesus, Jesus trará os mortos em Cristo à vida quando ele surgir. Veja o que diz aqui. O corpo dos justos será transformado recebendo o dom da imortalidade. E essa nós podemos ler na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Transformados seremos todos. O escritor aqui está se incluindo, né? Os vivos, todos que estarão ali presentes, num abrir e fechar de olhos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Veja o que esse texto diz aqui.
que o nosso corpo hoje, cheio de problemas e fraquezas e defeitos, e dos defeitos mais simples, como a necessidade de um óculos, até uma doença ou coisa assim, mesmo a pessoa que estiver viva por ocasião da volta de Jesus terá o seu corpo transformado, como nós lemos no outro texto. E esse texto aqui diz que nós seremos transformados. Todos os nossos problemas físicos desaparecerão e exatamente junto com os mortos, como aparece na figura muito bem pintado ali, as pessoas receberão um corpo novo e o problema da morte vai ser solucionado de vez, né? Então, este é um quadro geral sobre o assunto dos eventos que vão acontecer na volta de Jesus. A morte será banida para sempre. E a conclusão do texto ali de Paulo aos Coríntios é: quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, ou seja, toda aquela promessa de que aqueles que já tiveram um pouco de contato com a Bíblia, a vida eterna, se fala muito da vida eterna, né? O próprio Jesus fala sobre isso. Os salvos receberão o dom da vida eterna por ocasião da vinda de Jesus, da próxima vinda de Jesus, que acontecerá este evento aqui, como aparece aqui no desenho. As famílias que tiveram entes perdidos vão ser reunidas naquele grande dia e subirão juntos aqui, como aparece no desenho. E quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aqui é um dizer assim que provavelmente se usava naquela época: tragada foi a morte pela vitória. Este é o quadro do assunto da volta de Jesus. E a questão que fica é a seguinte: Jesus, quando ele esteve falando aos discípulos, nós temos ali uma certa ocasião, no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, nós temos ali que Jesus, ele, certa ocasião, encontra, ele vai ali com os discípulos e eles enxergam, assim, eles estavam numa colina, e eles enxergam o monte, eles enxergam o templo, que na época era uma construção espetacular, com paredes, a parte do núcleo do templo lá, as paredes eram cobertas com lâminas de ouro. Então era uma construção assim sem igual no mundo antigo. E hoje até não se encontra nada parecido. E aí quando Jesus disse para os discípulos, ele disse assim: olha, vocês estão vendo aquilo lá, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos se apavoraram: mas como, Senhor? Quando é que vai acontecer isso? No capítulo 24 de Mateus, vocês vão ver essa conversa. E aí Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele fala da destruição do templo, mas ele também fala da consumação do século, que é a volta de Jesus, que é o que nós vimos agora nos slides passados. Então, quando você lê ali, você vai ver os dois assuntos sendo, vamos dizer assim, entra um, entra outro. Era um costume de mestres judeus ensinar assim, dessa maneira. E ali vem a pergunta: os discípulos perguntaram: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí eu fiz uma coletânea pequena aqui de sinais que aí se encaixa, inclusive, no assunto da pandemia que nós estamos vivendo. Mas quando os discípulos fizeram essa pergunta, a primeira resposta de Jesus não foi guerras ou coisa parecida. Veja o que ele respondeu ali. O número 1. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E mais adiante, isso foi no verso 4, tá? Versículo 4. Mais adiante, Jesus retoma o assunto, mostrando que há uma importância nesse ponto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, digo eu, né? A primeira resposta que Jesus deu foi para nós estarmos atentos aos falsos prodígios e grandes sinais que podem aparecer daqui para frente, inclusive. Porque, não esqueça, nós ainda não temos a volta de Jesus, não aconteceu ainda. Nós estamos juntando as pecinhas do quebra-cabeça.
E nós devemos prestar bastante atenção de que pode surgir, já surgiu, já apareceram vários falsos cristos, mas o engraçado assim, ó, quando se fala de falsos cristos enganando a muitos, não é assim que nem o cidadão brasileiro, aquele INRI lá, Cristo, né, que é uma pessoa comum, que está lá com seguidores, meia dúzia de seguidores. Não é isso. Jesus não está muito preocupado com esse tipo assim de pessoa quase caricata. Não. O problema são os operadores de grandes sinais e prodígios. Então devemos cuidar isso. Vejam, digo aqui, ó, operar sinais e prodígios não é uma credencial de que o indivíduo vem de Deus. Isso é um ponto muito importante. É possível operar sinais e prodígios usando outros poderes que não são de Deus. Segundo ponto, agora vem o ponto que é o ponto que até andei olhando isso dentro do assunto da pandemia, dentro do contexto da pandemia, o número de buscas na internet, em que as pessoas têm dúvidas sobre o que a Bíblia diz sobre a pandemia, tem muito isso, isso aumentou muito durante esse tempo que nós estamos vivendo. E no Evangelho de Lucas aparece claramente ali, né? Jesus, ele na continuidade do seu discurso, ele diz, ó, levantar-se-á nação contra nação. Isso aí são guerras. Haverá terremotos, epidemias, é o que nos afeta hoje, principalmente. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também sinais no céu. Alguém poderia dizer assim, ó, sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve doenças incontroláveis, sempre teve fome. Isso é verdade, sempre teve. Acredito eu também, por exemplo, quando nós falamos de epidemias, né, as epidemias passadas, a última que nós tivemos ali há 100 anos atrás, da gripe na Europa, hoje as pessoas sofrem mais com a epidemia porque antigamente as pessoas que ficavam doentes, por exemplo, com a gripe espanhola, ela ficava doente ali, na sua família alguém ficava doente, morria o vizinho, um parente, um amigo, né? As pessoas eram afetadas pela doença. Hoje é igual. As pessoas são afetadas pela doença, mas tem um agravante. Como nós temos a mídia presente em todos os nossos aparelhos, em todos os nosso dia a dia, nós acabamos sendo afetados mais ainda, psicologicamente, porque nós ficamos sabendo que lá na Índia estavam morrendo lá 5.000 por dia, etc. Então, isso é uma carga psicológica que os tempos modernos, vamos dizer assim, é algo pior hoje. Né? A gente acaba sofrendo mais nesse sentido. Mas é um ponto também, vejo que pessoas em outros lugares sofrem com a fome e os terremotos. Então, todos esses sinais aqui, a gente diz que estes sinais que Jesus está dando aqui para a sua segunda vinda são os chamados sinais gerais. O terceiro ponto: lançarão mão de vós e vos perseguirão por causa do meu nome. A perseguição dos cristãos e daqueles que querem viver à luz da Bíblia, ela sempre aconteceu desde que o cristianismo existe. Mas hoje, se você olhar, existe um ministério que tem um site na internet que é o Ministério Portas Abertas, que é um ministério cristão que monitora a perseguição aos cristãos no mundo. Hoje a perseguição é muito mais intensa do que ela era séculos atrás. Países ali com ideologias socialistas, como a própria China, Coreia do Norte e dentro de todo o mundo islâmico, a perseguição aos cristãos ela é muito intensa. Então, é um ponto que não está nos afetando aqui agora, talvez nenhum de nós aqui, mas é um sinal também de que as perseguições aos cristãos seriam frequentes antes da volta de Jesus. O ponto 4 ali, ele descreve bem a angústia que muitos vivem hoje. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O quadro realmente dos sinais não é bom. Deixa eu voltar um. O quadro realmente não é bom, mas,
como diz aqui no ponto 5, devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará. Né? De quase todos, na sequência aqui, eu selecionei essa tradução aqui da Nova Versão Internacional, que é o NVI aqui. Né? O amor se esfriará de muitos. Né? E dentro deste quadro, nós temos o ponto 6 aqui, que é o principal. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Vejam, aí que Jesus, ele, se você quer um sinal que realmente diz quão próximo nós estamos da volta de Jesus, é esse ponto número 6 aqui. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Você pode perguntar, mas como que isso vai acontecer? Eu não sei, talvez o Levão saiba, mas eu não sei. Tá? Eu não sei como é que vai ser. Mas o que eu tenho certeza de como vai ser será que o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo será pregado dentro deste quadro ruim aqui dos 5 primeiros pontos. Entenderam? Então, haverá dificuldades, haverá crises, haverá doenças, haverá terremotos e todas as dificuldades do mundo moderno, econômicas, tecnológicas, etc. e tal. E dentro desse contexto, o evangelho será pregado para testemunho de todas as nações. Quando isso acontecer, Jesus disse ali, então virá o fim. Se você estava esperando uma data, não tem data, tá? Tanto é que diz lá, que no capítulo 24 de Mateus, mais adiante lá no versículo 36, o próprio Jesus disse, olha, a data não tem para você, eu não vou dizer data, a data está com o meu Pai, certo? Não tem data. Mas os sinais, eles estão acontecendo, e evidentemente que o ponto 7 ali, nos últimos dias virão escarnecedores, é uma palavra que se usa pouco, né? O escarnecedor é o gozador, aquela pessoa que desdém, que fala mal, o zombador, ou coisa do tipo, né? Os últimos dias virão escarnecedores, dizendo o que houve com a promessa da sua vinda. Lá em 2 Pedro, capítulo 3. Virão pessoas que duvidarão, né? Eles vão dizer assim, não, mas isso aí que tu está dizendo, isso aí sempre foi assim, sempre teve guerra, etc. Tal. Mas vejam, eu não botei aqui para não me estender demais, mas tem uma passagem que me vem aqui à mente agora, que é uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu no livro aos Romanos, no capítulo 8. E ele diz o seguinte, olha, a nossa criação, ela geme como se estivesse de dores de parto. Isso aparece mais de uma vez no Novo Testamento, essa questão de que os sinais da volta de Jesus, eles são como as dores de parto. E as dores de parto, elas são as contrações e as dores, elas acontecem como? Quanto mais próximo do parto em si, as contrações são mais próximas e mais intensas. Essa analogia eu achei excelente e é a melhor possível. Então, se você vai entrar, por exemplo, no site da USGS, que é o Departamento Norte-Americano lá de monitoramento de terremotos, você vai ver que nos últimos 10, 20 anos, a quantidade de tremores é muito superior a quando se começou a medir. Mas o gráfico é assim, disparado para cima, de quantidade de tremores. E as doenças, e a fome, as guerras, etc. Então, se encaixa perfeitamente com a ideia das dores do parto. Quanto mais intensos e mais frequentes, mais perto estamos. E a data? Não sei. Mas o evangelho do reino também está sendo pregado como nunca. E aqui todos os grupos cristãos fazem a sua parte, né? Estão anunciando a salvação de Jesus Cristo, a volta de Jesus, todo mundo colabora um pouco com o pacote, né? E eu termino, então, com o último texto que eu quero citar aqui, que é do Evangelho de Lucas. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Apesar do quadro aqui em cima não ser dos melhores, e nós estamos vivendo aí dentro de um processo de crises, epidemias, etc., o próprio Jesus disse, olha, realmente não vai ser assim uma coisa fácil, mas a vossa redenção se aproxima. Então, não devemos nos deixar levar pela maré que muitas vezes nos toma, né? E levantar nossa cabeça porque a redenção se aproxima e a solução para o problema
do nosso mundo, das epidemias e de todo o mal que nós vivemos, é a volta de Jesus, quando aí sim todos os males serão remediados. Vejam que, para terminar esse ponto aqui, do assunto de hoje, só fazer um rápido comentário, né? Nós vivemos, quando a gente estuda sobre a volta de Jesus e vê todas aquelas promessas, assim, de que os mortos vão ressuscitar, Jesus vai aparecer no céu com anjos, etc. Não é uma coisa que acontece todo dia, né? Evidentemente. Então, existe muito ceticismo no mundo que nós vivemos hoje. As pessoas duvidam, né? Duvidam. E às vezes acusam os cristãos, não, vocês têm uma fé cega. Eu já ouvi isso, né? Vejam, poucos elementos da fé cristã, da religião cristã, poucos elementos dependem exclusivamente da fé. Quase nenhum. Querem ver? Por exemplo, lá naquele primeiro assunto, quando eu levantei a questão da primeira vinda de Jesus. Ele disse que Jesus nasceria de uma virgem. É evidente que ninguém tem o exame ginecológico da Virgem Maria para ver se era ou não era, certo? Então, este é um ponto pequeno de toda aquela lista, vejam, toda aquela lista de sinais da primeira vinda. O nascimento virginal é um sinal que nós não temos mais acesso para provar se aconteceu ou não. Está dado lá no texto, nós temos o relato no Novo Testamento e nós aceitamos porque confiamos no texto. Agora, os outros, vejam o pacote completo aqui. Ó. Quando eu falo de que tem alguns pequenos pontos da fé cristã, da religião cristã, que dependem de fé, e não tudo depende da fé. É o que eu mostro aqui. Ó. Todos esses elementos aqui da primeira vinda de Jesus, o que eu preciso de fé aqui? Só no nascimento virginal. Eu não tenho acesso à informação, não tem como provar. Então, esse eu aceito pela fé. Mas eu tenho mais 14 aqui que não precisam de fé. Foram fatos que aconteceram dentro da história. Jesus, eu costumo dizer assim nos estudos bíblicos, Jesus não viveu, Jesus não é o Jesus da fé, Jesus é o Jesus do planeta Terra. Ele viveu na mesma terra que eu e vocês estamos pisando hoje. Jesus foi um homem da história. Escritores romanos, uma lista de escritores romanos que eram, inclusive, contra o cristianismo, falaram da pessoa de Jesus, Cornélio, Luciano, Suetônio, Plínio. Esse Plínio era um inimigo da fé, virulento. Talo, Flegon e outros escritores romanos falavam de Jesus de Nazaré. Escritores judeus que eram contrários à fé cristã, o próprio livro dos judeus, o Talmud, falam de Jesus de Nazaré como um personagem histórico. E aí, fazendo essa ligação de que não é tudo fé. Não. Algumas coisas dependem da fé. O resto é algo que a razão alcança, os nossos sentidos alcançam, e aquele que realmente está usando a boa razão é aquele que olha o quadro inteiro e vê os argumentos e tira a conclusão adequada. Por isso que voltamos ao assunto da segunda vinda. Nós temos aqui a credibilidade daquele que nos fez a promessa. Temos os sinais acontecendo. Não precisa de muita fé para ver que haverá terremotos e epidemias. Elas estão acontecendo, num grau como nunca antes visto. Então, o apelo que eu faço é assim, aquele que faz o verdadeiro uso da razão, ele deve olhar para estes sinais e tirar a conclusão que não depende somente da fé, depende dos nossos sentidos e do bom senso em ver que a promessa da volta de Jesus é certa, ele virá e não tardará. Amém? Era isso, Alemão. Muito bom, Jorge. Eu acho que tu conseguiu em poucos minutos dar uma resumida. Porque o que a gente vê hoje aí, a gente vê essa pandemia, né, Jorge? Algumas pessoas no início me ligaram dizendo assim, acho que foi em abril do ano passado, e se é o fim do mundo, Jesus está vindo? Eu disse, não é o fim, mas são sinais.
E esse exemplo que usou aí das contrações do parto, realmente, né? Então, a gente, como médico, a gente manda a gestante para o hospital para ganhar neném quando começa de 5 em 5 minutos a contração, porque daqui a pouco vai de 3 em 3, daqui a pouco está de 1 em 1 e daqui a pouco nasce o neném. E nós já estamos nessas contrações, ou seja, nós estamos com vários sinais aparecendo para nós. A pandemia é mais uma, né? É mais uma. Então, foi muito feliz nessa colocação. Por isso, a nossa grande esperança, e eu acho que a nossa grande esperança a gente passar nesse mundo, né, Jorge, sem esperança nenhuma. Nasci, vivi, morri e terminou. Não, a Bíblia enche nós de esperança. E esperanças concretas, né? Não é esperanças, isso é não, concretas. Então, acho que essa esperança nós temos que ter no nosso coração. E as pessoas que têm esperança, elas vivem melhor, né, Jorge? Elas não se estressam tanto, elas não têm mais dificuldade de entrar em depressão, têm mais paz. Enfim, são pessoas, entre aspas, que conseguem enfrentar a dificuldade melhor. Porque dificuldade todos nós temos, vamos ter até terminar tudo isso e Jesus voltar, né? Então, agora eu queria abrir para perguntas aí. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida, alguma coisa sobre o tema? Gente, aproveita, o Jorge está aí, vamos fazer pergunta para ele. Alguma dúvida? Cíntia, tudo bom, Cíntia? Tudo bem. Como é que está o frio aí, Teutônia? Tá bom, tá bom. Então, Jorge, assim, eu vou te fazer uma pergunta, tu falasse ali, quer dizer que a pandemia é o fim ou é apenas algo que está somando naquele quebra-cabeça? É um dos sinais gerais, né? Porque se nós vamos ver, realmente guerra e doença sempre teve, só que é engraçado, né? Quanto tempo a partir eu fico pensando assim, a partir do momento em que surge uma nova doença, quanto tempo essa doença demora para dar a volta ao globo, né? Tu vê como foi rápido essa situação da atual pandemia, né? E a intensidade da doença hoje, ela acaba também sendo maior, porque hoje, diferente da gripe espanhola, a maioria da população vive nas cidades, né? Então, estão mais perto uns dos outros. A doença dispara de uma maneira diferente, como foi em outras épocas em que a população era a maioria rural, então demorava muito mais tempo para as pessoas ficarem doentes. Se nós fizermos uma enquete aqui daqueles que estão presentes aqui, quantos já pegaram o Covid aqui? Uns 3 ou 4 no mínimo, né? Então, é uma amostra interessante, assim, que dentro dos sinais gerais, a nossa pandemia, ela é uma pandemia muito grave. Então, vamos dizer assim, é uma contração muito forte, né? É uma contração muito forte dos sinais gerais. Quanto às guerras, né? As guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, elas foram muito mais intensas do que as guerras que vieram depois, né? Dentro do quadro profético, faz 60, 70 anos que nós tivemos guerra, né? 80 anos que tivemos guerra. Isso num quadro aí de 2.000 anos não é uma distância muito longa. Espero que nós não tenhamos uma grande guerra ainda pela frente. Mas da maneira como que os países ficam se alfinetando hoje em dia, aí é difícil da coisa segurar por muito tempo, né? Então, dos sinais gerais, nós vamos ter todos esses aí. E como a nossa civilização hoje é muito mais frágil do que antigamente, qualquer vulcão aí no meio da Europa aí tira todos os aeroportos da Europa do ar aí durante uma semana. Isso vai causar um colapso geral, bolsa, tudo cai, né? É muito grave hoje em dia, porque a nossa civilização, apesar de ser muito mais moderna e tecnológica, ela é mais frágil, justamente por causa da interligação, interdependência que todos os povos têm uns dos outros, né?
Então, esse é o ponto, assim, qualquer coisa que aconteça em algum lugar é como se fosse um dominó, derrubando todas as peças, assim, todo mundo acaba sofrendo, né? Não foi aqueles dias lá que trancou um navio lá no canal de Suez, lá, uma coisa que, né, se ficasse mais 5 dias ia dar aí uma crise mundial de abastecimento, etc. Então, mostra a fragilidade que nós estamos vivendo nesse tempo, né? E só vai piorar, né, Levão? Não acha que agora vamos ter paz e segurança, porque infelizmente não é assim, né? Jorge, a última perguntinha eu vou fazer para o pessoal que quiser te perguntar. Se Jesus vai vir, e ele prometeu que vai vir, quando que eu tenho que me preparar para essa volta dele? O Paulo diz lá, inclusive diz lá que o dia da salvação é hoje, né? Por um motivo muito simples, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ainda mais se o cara pegar o Covid, né? Eu e o Alex aí pegamos o Covid e a coisa foi feia, né, Alex? É bom estar preparado, porque a coisa é rápida, né, tia? Então, em primeiro lugar, por causa da nossa fragilidade. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O cara tem um ataque cardíaco aí, quando tu vê, tu tá... Foi, né? Então, esse é o ponto. E a questão é assim, ó, a gente pode ver que as promessas ali, quando a gente vê aquela promessa de Jesus lá de casa do meu pai há muitas moradas, e ele vai levar os seus filhos, né? Evidentemente que quando Jesus voltar, Jesus vai levar vai recolher os mortos em Cristo, e Paulo diz lá, olha, e nós os vivos, evidentemente nós os crentes, né? Jesus vai reunir todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e vai recompensar cada um segundo as suas obras. Então, o que nos cabe aqui? Nos cabe decidir aceitar Jesus como como nosso Salvador, viver como Ele pede, porque a vida cristã ela não é um fardo, a pessoa vai vivendo com Cristo um dia de cada vez, vai botando as coisas em ordem um dia de cada vez. É assim que funciona, né? Não é a salvação é pela graça, não é pelas obras. Você não precisa, não é uma gincana por pontos aí que a pessoa tem que, não, eu tenho que estar assim, 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 senão não. Jesus salva todos que aceitarem e nós temos que estar preparados hoje, e não amanhã. Beleza. O dia da salvação é hoje. Beleza. Alguma pergunta aí, pessoal? Jorge, eu vi que alguém fez a pergunta ali se Jesus pisaria na terra e quem receberia os mortos, certo? No momento, óbvio, no evento da segunda vinda. Esclarece esses detalhes aí para nós. Bom, isso é bom. Num dos slides que eu mostrei ali, o texto de Mateus diz que... Não, o texto de Paulo aos Tessalonicenses diz ali que Jesus nos receberá nos ares. Isso é um ponto importante. Boa pergunta. Então, vejam, o evento ele é descrito no Novo Testamento da seguinte forma: Jesus aparece no céu, como naquele desenho, aparece muito bem lá no céu, Jesus fica lá em cima, os anjos descem até as sepulturas, os anjos sim, eles descem até aqui embaixo no nosso meio de vivência aqui. Jesus fica no céu. Os anjos recolhem os que ressuscitam nos mais diversos lugares onde as pessoas estão sepultadas, até aqueles que foram cremados, não sei o que Deus vai fazer ali, o cara vai ser montado de novo ali, né? O lugar não é importante, mas o importante é que os mortos ressuscitarão primeiro, e aí os vivos serão transformados. E os anjos levam todo aquele grupo para os ares e eles irão embora. Nesse nosso estudo aqui não cabe todos os detalhes que num estudo bíblico tradicional a gente pode ver em outro momento, mas o que acontece? Todos os salvos são levados embora e os perdidos, eles morrerão por ocasião da volta de Jesus. Tem uma série de textos que eu não citei ali por respeitar o tempo, mas os perdidos, eles caem mortos. E esse mundo fica totalmente desabitado. Totalmente. Não há vida
que continua depois da volta de Jesus. Vida normal, carros, pessoas, casas, não tem isso, né? O texto, realmente, faltou um texto nesse sentido ali na exposição, mas uma série de textos, Isaías capítulo 26, no capítulo 66, 16, Salmo 110, o profeta Jeremias, Sofonias. Uma analogia muito boa que Jesus faz é no capítulo 17 de Lucas, você pode ler em casa. Jesus faz uma comparação como no dilúvio. Ele compara com o dilúvio. Jesus coloca o dilúvio como um evento histórico, que de fato é, em que depois do dilúvio não sobrou ninguém. Só sobrou aqueles que foram salvos, né? Então, é uma analogia muito boa que Jesus faz lá no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Então, a questão é essa. Os anjos vêm e recolhem todos transformados, e sobem para os ares, como Paulo fala nos Tessalonicenses, e vão embora, vão para o lugar que nós chamamos como céu, né? E os perdidos, eles ficam mortos aqui na Terra. A pergunta que saiu ali é: essas pessoas vão cair, vão morrer pela glória de Deus? Foi a pergunta. O texto usa essa liberdade, é uma liberdade poética, assim, né? Os textos, por exemplo, assim, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, por exemplo, diz que os mortos seriam multiplicados. Porque a gente tem que entender assim, ó, o que é a vida do ser humano? A vida do ser humano é como aparece lá em Gênesis, que quando Deus fez o homem, ele fez o corpo e ele juntou o sopro. O sopro não é uma alma, nós vamos estudar isso num outro momento, mas é um sopro que é o dom da vida. No momento que tira o dom da vida, só sobra o corpo, o cara cai. Então, por ocasião da volta de Jesus, os perdidos têm retirados dele os dons da vida e eles caem no chão onde eles estiverem. Tanto é que Jesus faz uma comparação muito boa lá no Evangelho de Lucas, e ele compara assim, vai ter dois trabalhando num moinho, um será levado, o outro será deixado. Vai estar dois lavrando no campo, um será levado, o outro será deixado. Mas o deixado é deixado morto. Não é deixado. O cara fica olhando para cima e o outro foi embora. Não, não é isso. O assunto da volta de Jesus e todos os outros assuntos da teologia bíblica, eles estão fragmentados pelo texto. Da mesma maneira como nós vimos ali, que num momento Paulo fala de que os mortos ressuscitarão primeiro, ele escreveu isso para os Tessalonicenses. Mas quando ele escreve para os Coríntios, ele dá uma informação um pouco diferente. Ele diz, olha, eles inclusive vão ter o corpo incorruptível, que é uma informação que não tinha lá no outro texto. Entendeu? Então, num momento nós temos uma informação e no outro momento nós temos o complemento daquela informação. Jesus, quando ele dá o seu discurso, ele dá um discurso muito mais generalista. Jesus, lá no capítulo 25 de Mateus, se não me engano, ele diz assim, não, vai ser que nem separar os bodes das ovelhas. Então, veja, ele dá uma visão bem geral. E em outros momentos nós temos os detalhes e eles estão fragmentados pelo texto. E aí nós temos que se virar para achar os textos ali e montar o quadro, entendeu? É que nem montar o quebra-cabeça. As pecinhas, elas estão todas ali e nós temos que juntar, né? Então, essa é uma certa dificuldade que se tem no estudo da Bíblia. Mas quando nós estudamos por assunto, é muito mais fácil, porque alguém já fez o serviço pesado de catar as pecinhas e a gente ter um quadro mais geral de uma maneira organizada. Beleza. Em resumo, usando expressões bem populares, os que aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador serão transformados, ou seja, glorificados para viver eternamente com o Senhor. E aqueles que não o aceitarem perderão o sopro, que é o dom da vida, e ficarão desolados, mortos aqui nesta terra. É isso, Jorge? Exatamente. E num outro local na Bíblia, fala também que, em certa ocasião, depois, os perdidos receberão a sua recompensa, que é ruim, né, infelizmente, mas eles também receberão a sua recompensa, mas é um outro momento, é um outro assunto, não é junto na ocasião da volta de Jesus, não é junto.
é em outro momento. Capítulo 20, lá do Apocalipse, fala sobre esse assunto, que é assunto para um outro estudo. Beleza. Nós temos que nos preocupar, Alex, em estar no primeiro grupo, né? Se não estivermos divisão, vamos dizer assim, né? Na primeira ressurreição. Exatamente. Nós temos que nos preocupar com a primeira. Depois não quero. Temos que estar no primeiro grupo. Né? É que nem a Arca de Noé, não teve segunda chamada, não teve segundo barco. Né? Foi na primeira. Não perdi. Não, aí perdeu mesmo. Né? Aí já era. Aí nós temos que fazer as nossas decisões para estarmos no primeiro grupo. Esse é o ponto importante. Amém. Alguma pergunta a mais aí, pessoal? Karine, tem que abrir o áudio, Karine. Tem que abrir teu áudio. Tá, eu tenho uma pergunta, mas eu tenho vergonha porque, o meu conhecimento perto do grupo é minúsculo. Eu tento muito, o doutor Elevon é um insistente comigo, está sempre me incentivando. Então, por favor, pessoal, não pensam que eu estou fazendo desagrado ou qualquer coisa, é por eu não ter o conhecimento e eu estou buscando, e por eu ter essa oportunidade, eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, mais ou menos, ele já respondeu, o seu Jorge, da questão da cremação. Eu, há pouco, perdi meu pai, ele foi cremado, ele vai ter a mesma oportunidade? E segundo, por que aonde Deus deu nos sinais, ou Jesus, que para a gente passar por essa transformação, tantas crianças têm que morrer? A gente vendo as últimas notícias, foram massacres, são pessoas inocentes. Eu não consigo entender isso. Sei da frase, vinde a minhas criancinhas, mas para que tanto sofrimento? O que isso nos demonstra? O que ele quer dizer para a gente sobre isso? Desculpem minha ignorância, tá, pessoal? Excelente pergunta. Eu vou responder uma parte, depois o Elevon pode complementar um pouco dessa questão do problema do sofrimento. Karine, a tua pergunta, uma vez foi feita uma pesquisa entre pessoas assim, sem filtro, assim, como se fosse na rua, sabe? E as pessoas, a maior angústia que as pessoas tinham quanto à questão da religiosidade em geral, qualquer tipo, era o porquê do mal no mundo, porque Deus permite o mal no mundo. Essa é a maior angústia do ser humano, e não é só a tua, tá? Não é só a tua. Vejam, o nosso mundo, ele não é o mundo planejado lá no Gênesis. Quando Deus tirou lá se dispôs a criar o nosso mundo, não é esse que nós estamos vivendo. Com as crianças com câncer e doença, não precisa dar exemplos, né? Não é esse o mundo que saiu das mãos de Deus. Então, nós temos o problema do pecado que entrou no mundo e desgraçou o nosso planeta. Então, tem o problema do nosso inimigo espiritual, que semeia problemas e mais problemas. Tem as consequências das nossas ações, que acabam propagando lá no outro. Né? É aquela coisa assim, vou dar um exemplo bem assim, mas que vem na cabeça. Às vezes a gente joga uma sacolinha no lixo, o lixeiro esquece de levar, a sacolinha vai e tranca o cano. E o cano gera uma inundação e vai invadir a casa do meu vizinho lá embaixo, lá estragar todo o rancho dele que ele tinha guardado na garagem. Sabe? Então são coisas simples que às vezes a gente faz e o mal, as coisas ruins acabam propagando lá na frente e a gente perde o controle disso tudo. Aí tu imagina com tanta gente no mundo, com os problemas que isso causa. Esse é um ponto, tá? Então, o mundo não é o que Deus criou. Aí a opção seria o seguinte, né? Bom, mas Deus
poderia não ter criado esse mundo porque deu tudo errado, né? Não é assim, né? Vejam, eu vou dar um outro exemplo bem simples, tá? A maioria das pessoas gosta ou tem algum tipo de jardim, né? Tem ali a grama, tem umas plantinhas, etc. Tal. Uns gostam mais, outros gostam menos. Uns fazem assim jardins lindos, etc. Mas observa que a maioria das pessoas não se contenta só com plantas. Não é só, não chega ao jardim. O que as pessoas, na maioria das vezes, têm? Tem um bichinho. Por quê? Porque o bichinho interage. Ele é muito mais pessoal do que plantas. Deus também podia ter ficado só com o jardim lá atrás. Certamente o jardim dele é melhor que o meu. Certo? E Deus tem capacidade de fazer um jardim bem bom. Mas ele não ficou só no jardim. Criou os animais e criou o ser humano, que é muito superior aos animais. Esse degrau entre os animais e o ser humano, ele é intransponível. Então, o ser humano é muito superior nesse sentido, porque ele tem a capacidade e ele tem elementos da divindade, que é o poder de escolher, o poder de amar, o poder de fazer, o poder de mexer no seu meio, etc. Por que eu falo tudo isso? As motivações de Deus são motivações boas, da mesma maneira como nós não nos contentamos em ter apenas plantas, nós temos animais que nós queremos interagir e amar. Deus também fez seres que ele esperava que o amassem. Infelizmente, o nosso planeta foi uma situação complicada que nós estamos vivendo. Então, eu tento entender um pouco das motivações de Deus nesse sentido, né? Livremente o ser humano escolheu e errou, e as consequências estão aí. Mas aí tu pode dizer assim, mas Deus então poderia ter encerrado essa partida aí há um tempo atrás e as crianças que estão hoje aqui não sofreriam. Também é verdade, mas essa resposta eu não tenho. Você vai ter que perguntar para ele. Por que ele esperou para eu e você escolhermos estarmos com ele lá? Então, a gente não tem a resposta, a gente só tem ponderações a fazer. As pessoas... de novo, aquela questão da pandemia, tá? Nós sofremos, cada um de nós tem o seu sofrimento. Eles têm um certo grau. Com o mundo moderno, e infelizmente nós olhamos nas notícias, nós vemos lá muitos milhares de mortos por causa do terremoto tal, né? Para o indivíduo não existe a soma do mal, existe o seu mal, a sua dor, a sua doença. Então, pelo que a gente consegue raciocinar e dentro da revelação bíblica que nós temos, o mundo que nós vivemos, permitido por Deus, ele tem uma quantidade de mal também permitida por Deus, mas ele também tem uma quantidade de bem que é muito grande, que muitas vezes não aparece na notícia com tanta ênfase como aparece o sofrimento daquele nosso irmão, nosso próximo. Então, a quantidade de bem, eu creio que a quantidade de bem que nós temos no nosso mundo também é muito grande. E nós devemos colocar isso na balança, e eu imagino que Deus permite a livre ação nesse nosso mundo. Infelizmente aparece o mal, mas também a quantidade de bem é muito grande. E isso vai nesse balanço e contrabalanço até a volta de Jesus, Karim. Vai até a volta de Jesus. As motivação lá atrás, assim, lá em cima, nas alturas, na ponta da pirâmide, eu não tenho. Mas eu entendo que o amor de Deus, ele é aquele que quer que seus filhos o amem pela livre escolha. Infelizmente, não acontece com todos. No livro de Apocalipse tem uma frase que é bem triste, que diz que o número dos perdidos é como a areia do mar. Infelizmente é assim. O número dos perdidos é como a areia do mar. Tem muitas pessoas que não querem o bem, não querem a virtude, não querem fazer aquilo que é justo e reto, e que não querem as virtudes, e acabam, como eu dei o exemplo lá da sacolinha que entope o bueiro, né? As pessoas às vezes fazem males muito maiores do que a sacolinha, né?
e infelizmente acontece. Por exemplo, as guerras, né? Uma guerra. Quem imaginaria, Karine, que as guerras elas sempre são resultados de uma briga política, não é? Às vezes o pessoal não se dá conta disso. Ah, a guerra é coisa dos militares. Nada disso. Nunca foi. A guerra é resultado de uma briga política entre dois estados lá e um não se entende com o outro, e aí entra o assunto da guerra, uma mortandade incontrolável. É a sacolinha de novo que entupiu o cano. E todo mundo paga o pato. Então, o nosso mundo, infelizmente, é assim que ele funciona. Elevou? Eu acho que a tua explicação foi fantástica aí. E outra coisa que a gente tem que pensar que o inimigo de Deus, ele não consegue atingir a Deus. O que ele faz? Atinge os filhos de Deus, para que possa atingir o coração de Deus. Quando um filho de Deus sofre, quem está sofrendo é Deus, que é pai. A gente que é pai e mãe, a gente sabe disso. E ele tenta botar a culpa do sofrimento em Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus isso? E Deus não é culpado de nada. O que o Jorge explicou aí, eu acho que é fantástico. E assim, quando a gente diz para o nosso filho, filho, não põe a mão na chapa do fogão a lenha lá que vai te queimar. Ele vai lá e coloca a mão. O que acontece? Queimou. Mas ele sabia que ia queimar, mas ele foi lá e queimou. Mas tem um texto na Bíblia, Karine, que eu gosto muito. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, no mundo a gente está vendo desgraça por um lado. Gente morrendo, crianças, semana aí, olha, tive cada coisa que o nosso coração fica apertado. Mas Deus está dizendo assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Segura na minha mão. E a gente vai passar essas dificuldades, porque o mundo que nós estamos é o mundo que o pecado habita. Se habita o pecado, tem a doença, tem a morte, tem a tragédia, tem todas as coisas aí. Então a gente tem que confiar em Deus, porque nós estamos sendo espetáculo ao mundo. O universo inteiro está vendo um mundo que tem pecado. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então a gente tem que se apegar a Deus. E aí teremos aflições, teremos dificuldade, a gente vai ver, daqui para frente a gente vai ver mais coisas. Então a gente está vendo as pessoas indo para o hospital, sendo entubadas e não sair. A gente está vendo tragédias assim, absurdas que a gente nunca viu. Então assim, tudo isso, a culpa não é de Deus. O inimigo de Deus quer colocar que Deus é o culpado. Por que Deus permitiu isso? Deus não permitiu nada. Deus ele ama tanto o ser humano, ele não quer que seu filho morra. Mas no mundo de pecado que nós estamos, essa guerra cósmica que eu falei semana passada, é o grande problema, né, Jorge? Mas muito boa a tua pergunta, viu, Karine? É uma aflição, essa tua pergunta, meu Jorge disse, eu acho que é uma aflição e uma angústia de quase todas as pessoas. Elevon, me permite fazer um link sobre exatamente o tema de hoje. Sim. A grande esperança, que na volta de Jesus, essas crianças ressuscitarão para viver eternamente com ele. Então, hoje, neste mundo é um sofrimento, mas a partir da volta de Jesus, será uma grande glória a ressurreição destas crianças. Verdade, verdade, verdade. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Eu vou começar a fazer pergunta para vocês daqui a pouco. Aí. Bom, pessoal, se tiver pergunta, me interrompe aqui, enquanto eu falo. Nosso tempo corre. Semana que vem, a gente vai falar um tema muito legal sobre saúde, né? A gente vai ver sobre as leis, como eu falei semana passada, na Bíblia tem resposta para tudo. Resposta para a parte financeira, resposta para a parte familiar, para a saúde, que eu vou falar semana que vem, as leis de saúde que Deus deixou. Deus não quer que a gente morra cedo, mas nós temos que seguir algumas leis. Então eu vou fazer uma contextualização das leis e mostrar o amor de Deus em cuidar de nós em leis de saúde. E a gente pode evitar muita complicação de doença, outras coisas, se nós seguirmos essas leis. E leis simples, fáceis. Então, assim, você vai gostar demais do assunto semana que vem. Eu vou dar uma contextualizada nas leis, e principalmente a lei de saúde. E a gente vai entender o amor de Deus por nós.
ao criar esse corpo, ele só não criou, ele deixou um manual. É o carro que você compra, tem um manual. Tem que fazer lá, a cada 10 mil quilômetros, tem que fazer lá a revisão, tem que trocar o óleo, tem que ver se o pneu está meio careca, tem que dar uma polida, tem que botar assim, tem que dar uma lubrificada. Deus fez o nosso corpo e ele deixou orientações para que nós não adoecêssemos. E essas orientações eu quero, semana que vem, falar para vocês. E vocês vão se beneficiar com certeza com muitas orientações. E a gente vai ter uma contextualização dessas leis na Bíblia para a gente entender o amor de Deus. Porque alguns dizem assim, pô, mas tirando para a parte espiritual agora, a Bíblia parece que só diz que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Não é não pode. É quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, não matarás. Por que Deus falou não matarás? É um não? Não, gente. Quando Deus diz não matarás, é porque Deus nos ama tanto que não quer que a gente sofra. Se eu matar alguém, eu vou sofrer. Vou tirar a vida de alguém. A família desse alguém vai sofrer. Eu vou sofrer, a minha família vai sofrer, mas quem mais sofre é Deus. Então a gente vai entender algumas coisas que Deus deixou para nos reger, para nós ter felicidade. E uma delas é a saúde. Que a gente, fazendo pequenas coisas, usando coisas simples, a gente pode ter saúde. Morrer, a gente vai morrer um dia, né? Mas a gente pode viver mais tempos sem a gente seguir isso aí. Pessoal, então sexta que vem eu vou abrir o link sexta-feira, passo para vocês. Aí pode convidar outras pessoas, sem problema nenhum. E a gente vai falar sobre isso. Acho que é um tema muito importante. O tema de hoje é fantástico. É a razão de nós ser cristão. É essa esperança da volta de Jesus, né? Eu acho que, independente da religião, todos nós temos uma esperança. E a esperança de Jesus voltar. E não só da volta de Jesus, que eu acho que é o maior... Vai ser a maior expectativa nossa é ver o rosto de Jesus, né? Mas também vão ver anjos, vão ver, quem sabe, parentes nossos que vão ressuscitar, que já morreram, né? Pessoas que nós perdemos, amigos que nós perdemos, que vão salvar, que não vão ter o privilégio de revê-los, né? Porque para Deus, a morte é um sono. A gente vai ver isso aí, né? E a gente vai ver que Deus tem poder, nós temos que crer. O nosso problema é que nós cremos em nós, no que nós fizemos, mas não cremos que Deus pode fazer por nós. E nós temos que aprender a crer o que Deus faz por nós, e não o que nós temos condições de fazer. Nós não temos condições de fazer nada. Porque se acontecer uma coisa comigo, agora eu infartar, fazer um AVC, deu. Não consigo nada. Então eu estou vivo e falando e pensando, porque Deus me deu esse dom. A você também, a cada um de nós. Agora, nossas escolhas que fazem a diferença. Escolher viver ou escolher morrer. E alguns escolhem morrer, infelizmente, mas nós temos que escolher viver. E semana que vem eu vou clarear mais esse assunto sobre as leis de saúde que a Bíblia deixou. E aqui tem solução para tudo nessa palavra de Deus. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida para encerrarmos? Jorge, pode orar para nós, Jorge, então? Vamos orar, então? Nosso Deus, te agradecemos pela bênção de mais uma vez, termos aprendido um pouco da tua palavra. Pedimos que abençoe a cada um que está assistindo aqui este programa, a sua família, nas suas lutas e nas suas escolhas. Pedimos que nos dê a tua presença e que nós possamos fazer as escolhas adequadas para te receber quando tu voltares nas nuvens do céu. Nos dá, Senhor, a tua paz, a tua bênção. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, pessoal? A gente vai estudar alguns temas, fazer algumas perguntas ali. A gente vai estudar sobre sacudidura, Letícia. Futuramente a gente vai estudar outros temas também. Então, semana que vem, não esqueça de convidar os amigos, as pessoas. Vamos falar sobre as leis de saúde da Bíblia. E são leis que nos ajudam a evitar a pandemia, as doenças, enfim. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, é Ele que manda, né? Às vezes, Ele que sabe quando é que tem que acontecer as coisas. Mas quando a gente faz a nossa parte, fica mais fácil para Deus, ok? Um abraço para todos, um bom sábado, uma boa noite, bom descanso.
Beleza? Valeu, gente. Boa noite. Feliz sábado. Feliz sábado. Boa noite, feliz sábado para todos. Boa noite, Denise. Boa noite, feliz sábado. Boa noite, Cíntia. Friozando. Boa noite. Boa noite, ótimo final de semana a todos. Valeu, Marlon. Um abraço para vocês aí. Bom fogão a lenha aí. Feliz sábado para todos aí. Feliz sábado. Valeu, Clarice. Oi, Clarice. Feliz sábado. Valeu, Pedrinho. Beijo a todos aí. Valeu. Boa noite, cabeça. Tchau, mano. Abraço. Outro. Valeu, Martim. Abraço, Jorge. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Vou fechar aqui, então.